A CLT veda essa postura? Veda. O empregado está proibido de arrumar um outro trabalho durante as férias? Está expresso no artigo 138. Então, anote aí, durante as férias, é vedado ao empregado arrumar um outro trabalho. Ele pode trabalhar durante as férias desde que ele já estivesse obrigado por vínculo empregatício anterior às férias. Agora, é vedado uma nova contratação durante o período de férias. Esse artigo da CLT é para forçar que o empregado descanse. Bonito, lindo na prática e na teoria e na prática. Lindo na teoria e na prática. É comum no dia a dia vários empregados, querendo complementar a renda, arrumam um outro trabalho durante as férias. A minha pergunta, que tem poucos autores que respondem, é a seguinte: qual a consequência? Ele pode ser penalizado? Tem esse artigo aqui expresso, o artigo 138. E aí? Eu sou empregado, estou em férias e arrumei um novo trabalho. Qual a consequência? Excelente pergunta. Pessoal, duas correntes doutrinárias. Primeira corrente, que eu adotaria: a CLT não exige exclusividade. O empregado pode trabalhar para empregadores diversos. Logo, ele não será penalizado. A CLT não exige exclusividade, ele pode prestar serviço para vários empregadores, logo, ele não será penalizado. E outra, pessoal, vamos elevar mais um pouquinho o nível. Ele não pode ser penalizado por quê? A CLT é lá da década de 1943. Ela precisa ser interpretada com base nos dias atuais. Hoje, é necessário, em alguns casos, o empregado arrumar um outro trabalho? Sim. E ele vai ser penalizado por isso? Não pode. Tudo bem? Então, eu iria por esse posicionamento. Tem um segundo posicionamento, se você quiser anotar o autor, Sérgio Pinto Martins. O professor Sérgio Pinto Martins defende que o empregado que arruma um outro trabalho durante as férias pode ser dispensado por justa causa. É grave, hein, gente? Dispensado por justa causa. Ele arrumou um outro trabalho, não pode, o empregador fala: você está dispensado por mau procedimento. Qual a falta grave que ele comete, segundo esse autor? Mau procedimento. Acho um posicionamento muito duro para a área trabalhista, eu não adotaria, tudo bem? Mas fica aí a ressalva. Pessoal, para a aula não ficar teórica e eu ficar falando sozinho, eu vou abrir para perguntas aqui dos nossos alunos. Né? Veio de longe, Horácio. Professor, a legislação brasileira permite o fracionamento das férias em vários períodos? Excelente. É possível a divisão do período de férias em vários períodos, o fracionamento? Em regra, não. A CLT é expressa, fala assim: em regra, o empregado irá usufruir das férias em um período. Excepcionalmente, é possível em 2 períodos. Então, respondendo à nossa colega, a Horácia, que veio lá de Natal, né? É possível o fracionamento? Excepcionalmente, sim. Em 2 períodos, certo? Simples assim? Não. Pessoal, veja, excepcionalmente em 2 períodos, e eu gostaria só que vocês colocassem férias individuais, né? Empregado e empregador, relação empregado e empregador. É possível dividir as férias, fracionar as férias em 2 períodos? É possível dividir as férias em 2 períodos, olha na minha mão, desde que um deles não seja inferior a 10 dias. Um dos períodos tem de ser, no mínimo, de 10 dias. Certo? Chamo a atenção de vocês, ainda dentro da pergunta da nossa colega. Tem empregado que não pode fracionar as férias? Então, empregados proibidos de dividir o período de férias. São 2. Um nós já vimos. É o adolescente tem de gozar as férias em um único período. O menor de 18 anos não pode fracionar. E qual é o outro? O maior de 50. Tudo bem? Quem tem mais de 50 anos
não pode fracionar as férias em 2 períodos. O que hoje, gente, é um absurdo, tá? Já tem que atualizar a CLT. Pessoa com 50 anos não poder fracionar as férias. Henrique, qual a consequência para o empregador que deixa o maior de 50 anos, a pessoa com mais de 50 anos, fracionar as férias? Ele será autuado pela fiscalização, será multado pela fiscalização. Aqui há a necessidade de uma reforma da CLT. Uma pessoa com mais de 50 anos deveria, né, ter o mesmo direito. Certinho? Vamos levar só um pouquinho o nível, pegando ainda a questão da colega. Acompanhe aqui comigo, só para a gente descansar um pouquinho. O Brasil adotou a Convenção 132, que trata de férias. E a hora que ratifica essa convenção passa a ter força de lei ordinária, o mesmo que a CLT. E essa convenção fala que não pode fracionar as férias em períodos inferiores a 14 dias, a 2 semanas. Henrique, como que fica? A convenção revogou a CLT? A convenção expressa, não pode ter férias inferior a 14 dias. Como que fica a CLT? 2 correntes doutrinárias. Então, vamos elevar bem o nível agora. Anote aí, pessoal. Ver a convenção 132, para ficar mais específico, artigo 8.2. Artigo 8.2. Convenção veda o fracionamento, né, em períodos inferiores a 14 dias. Revogou a CLT? Há um posicionamento minoritário que entende que sim. A convenção tem força de lei, logo revogou a CLT. Hoje não é possível, de acordo com esse posicionamento, que o empregado tenha período inferior a 14 dias. Segundo posicionamento, que eu adotaria, que não há revogação da CLT. A convenção apenas sugere um prazo. É apenas sugestivo, né? Logo, a CLT continua intacta. Certo, pessoal? Olha, eu vou dar uma dica agora, peço licença para vocês, de ex-concurseiro para concurseiro. Toda vez que fala em férias, tiver que adotar a Convenção 132, tome bastante cuidado. Para adotar a Convenção 132, você terá que ter vários argumentos. Então, neste caso aqui, a CLT continua intacta. Tudo bem? Pessoal, próximo tópico, coloque aí, por gentileza, a remuneração das férias. Remuneração das férias, importantíssimo. Artigo 142. Tem que ler o artigo 142. Lembrando que o pagamento das férias vem sempre acompanhado do terço constitucional, do adicional de 1/3. Eu ganho quanto de salário por mês? R$900. Quando eu saio de férias, eu ganho meu salário de 900 mais R$300, 1/3 a mais. Certinho? Adicional de 1/3 está previsto na Constituição, inclusive. Uma outra observação. Tudo agora dentro de remuneração. Pessoal, o ano passado foi o ano que eu adquiri meu direito de férias, o meu salário era de 900. Esse ano, o meu salário é de 1.200. Eu ganho com base no salário do ano anterior ou da data da concessão? Anote aí, o pagamento das férias é de acordo com a data da concessão, de acordo com o salário de agora. Súmula 328. 328. Certo? Outra coisa que você não pode esquecer, pessoal, ainda dentro da remuneração de férias, é o seguinte. Eu comecei a trabalhar na empresa quando? Setembro. E fui dispensado em dezembro. Então tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu tenho 4 meses, né, para receber de férias. Férias proporcionais. Eu recebo com um adicional de 1/3. Então anote aí, seja férias integrais, seja proporcionais, há necessidade do pagamento de 1/3 a mais. Seja integral ou proporcional, incide a mais, certo? Eu até colocaria assim, seja férias integrais, proporcionais, férias gozadas ou férias indenizadas, férias usufruídas ou férias pagas na rescisão.
tem sempre que pagar com 1/3 a mais. Férias com 1/3 a mais, certo? Dentro de remuneração das férias, quando que o empregador tem que pagar? Qual o prazo que o empregador tem que pagar as férias? Pessoal, o empregador tem que pagar as férias com 2 dias de antecedência. Antes do início, com 2 dias de antecedência. Pagamento das férias com antecedência, grifa esse prazo, 2 dias. Certo? Dentro aí, por gentileza, coloque, ainda dentro de remuneração, salário utilidade. Salário utilidade. Vamos levar um pouquinho o nível. Se você até quiser anotar, né, é o artigo 142, parágrafo 5º. Artigo 142, parágrafo 5º. Salário utilidade. Henrique, a aula está ficando teórica, então acompanhe aqui comigo. Pessoal, o empregador pode pagar salário em dinheiro ou em utilidades. Alimentação, moradia, por exemplo. Ele não precisa pagar só em dinheiro, ele pode pagar em utilidades também. Eu recebo, por exemplo, R$200 a título de cesta básica. Né? Eu recebo alimentação no valor de R$200. Quando eu saio de férias, tem que levar em conta o valor da utilidade. É isso que você não pode esquecer. Então, anote aí, o valor da utilidade é utilizado para o cálculo de férias. Para o cálculo de férias e o cálculo de 1/3 a mais. Certo? Esquece não. Quem está recebendo salário utilidade aí tem que receber a mais nas férias também. Dentro de remuneração, é imprescindível que você coloque aí salário variável. Vamos elevar o nível. Salário variável. Pessoal, quem recebe por tarefa ou por comissão, como que é feito o cálculo das férias? É feito com base na média. Henrique, seja mais específico, por favor. Eu ganho por tarefa. Tarefa é um pagamento por produção. Como que é feito o cálculo? É feito com base na minha produtividade durante o período aquisitivo. Durante aquele 1 ano para eu adquirir o direito de férias. Certo? Pessoal, e para a gente encerrar a remuneração, eu chamo a atenção de vocês para adicionais. Adicionais. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu recebo adicional noturno, eu recebo adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, ou hora extra, ou adicional de transferência. Quem recebe adicionais, olha aqui na minha mão, recebeu adicionais? Esse valor irá repercutir no valor das férias. Então, anote aí, ó, adicionais salariais, por exemplo, hora extra, repercute no valor das férias. A pessoa que está prestando horas extras, além de ganhar o valor da hora extra, vai receber a mais também nas férias, porque repercute nas férias. Tudo bem? Para não ficar muito teórico, estou falando sozinho, vou abrir novamente para as perguntas. Vamos lá? Alguém mais? Eu gostaria de fazer uma pergunta. O empregado poderá vender suas férias e até quantos dias ele pode vender essas férias? O negócio é o seguinte, a pergunta da colega é, pode vender as férias? Excelente. Esses dias, minha irmã falou assim, Henrique, eu estou querendo comprar as férias da minha empregada. Eu falei, quantos dias? Ela falou assim, eu quero comprar o mês todo. Eu falei, não pode. Até quando pode vender? Pessoal, anote aí, abono pecuniário de férias. Abono pecuniário de férias. O que é o abono pecuniário de férias? Com aspas, coloque assim, é vender as férias. É possível o empregado vender as suas férias? Eu estou falando vender as férias aqui, gente, para ficar didático. O termo é abono pecuniário de férias. É possível converter até 1/3 das férias em dinheiro. Vou repetir. É possível converter até 1/3 das férias em dinheiro, chamado de abono pecuniário de férias. Certo? Cuidado. Esse abono pecuniário de férias quer converter até 1/3 das férias. Então, quem tem 30 dias pode converter quanto? 10.
Não se confunde com o terço constitucional, com o adicional constitucional, né? Não confunda. Converter as férias, né, em dinheiro não se confunde com aquele 1/3 constitucional. Vamos elevar um pouquinho o nível? Acompanhe aqui comigo. Eu sou empregado, estou precisando de dinheiro, quero vender minhas férias. O empregador está obrigado a comprar as férias? O abono pecuniário é um direito do empregado? Anote aí, é direito do empregado. O empregado tem o direito de requerer o abono pecuniário desde que faça dentro do prazo. O pedido tem que ser feito dentro do prazo. Henrique, qual é o prazo? Agora não distraia. O prazo é até 15 dias antes de encerrado o período aquisitivo. Ele está adquirindo direito de férias, tem que pleitear até 15 dias antes de terminado o período que? Aquisitivo. Se fosse nas minhas anotações, eu grifaria período aquisitivo. 15 dias antes. E o empregador tem que pagar o abono em qual prazo? O mesmo prazo, 2 dias antes do início das férias. Paga as férias e paga o abono 2 dias antes. Certinho? Para complementar ainda a pergunta da nossa colega, regime, dentro de abono, regime por tempo parcial. Pessoal, regime por tempo parcial são aqueles empregados que trabalham no máximo 25 horas semanais. Nós já vimos. Ele tem férias reduzidas? Tem férias reduzidas. A jornada é reduzida, as férias também. Coloque aí, regime por tempo parcial não pode vender as férias. Quem trabalha em regime por tempo parcial não pode pleitear o abono pecuniário de férias. Excelente, né, pessoal? Isso cai sempre. Certo? E ainda dentro do abono, que é vender as férias, férias coletivas. Nossa empresa aqui vai toda sair de férias coletivas. Todo mundo sai. Como que fica o abono? Eu quero vender, ele não quer, o outro quer. Como que fica? O abono nas férias coletivas será decidido pela empresa e sindicato, via negociação coletiva. O abono coletivo nas férias, o abono nas férias coletivas é decidido em negociação coletiva, certo? Henrique, mas eu não quero vender minhas férias. A vontade coletiva supre a vontade individual, certo? Próximo tópico, férias após o período concessivo. Acompanhe comigo, pessoal. O empregador tem quanto tempo para conceder as férias? 12 meses. Muito comum na prática, dentro desse período ele não concede. E aí? Se não conceder dentro do período concessivo, o empregador está obrigado a quê? Pagar as férias em dobro. Se não for concedido dentro do período de 12 meses, o empregador deverá pagar as férias em dobro. Anote aí, súmula 81. Súmula 81, tem que pagar as férias em dobro. Tá, e é muito comum na prática. Está quase vencendo, né? O empregador concede as férias. Dentro do período? Dentro. Mas extrapola lá 3 ou 4 dias. Esses 3 ou 4 dias que foram fora do período concessivo tem que ser pago em dobro, mesmo que alguns dias. Se extrapolar os 30, tem que pagar 30 dias em dobro. Detalhe importantíssimo. Paga as férias e 1/3 a mais em dobro. Esquece disso. A súmula 81 vai cair. E tem um outro posicionamento aqui recente, pessoal. Acompanhem comigo agora, é importante. Acompanhe aqui. Qual que é o prazo que o empregador tem para pagar as férias? 2 dias antes. Antes de iniciar as férias, 2 dias tem que pagar. E se o empregador não paga as férias? Eu, por exemplo, quero ir para a praia. Eu não conheço a praia. Eu quero ir para a praia. Saí em férias, mas não tem dinheiro para ir. Adiantou? Não. Então, anote aí, pessoal. Se não houver o pagamento em 2 dias antes, o empregador
deverá conceder outro período de férias, ou pagar as férias em dobro, e em dobro, tudo bem? Então, anote aí, ó, recentemente, o TST publicou a OJ, Orientação Jurisprudencial 386, 386. Se as férias não forem pagas com antecedência de 2 dias, férias em dobro. Certinho? Eu vou repetir essa OJ porque ela vai cair, é recente. É OJ 386. Se não forem pagas com antecedência, tem que pagar em dobro. Certo? Pessoal, vou abrir para perguntas mais uma vez. Alguém mais? Professor Henrique, o empregado tem direito às férias proporcionais quando ele pede demissão e quando ele é demitido por justa causa? Excelente, Marcelo. O negócio é o seguinte, pessoal. Olha, o colega perguntou, Henrique, o empregado tem direito às férias proporcionais quando ele pede demissão? E ele tem direito a essas férias quando ele é dispensado por justa causa? Acompanhem comigo, pessoal. Primeira observação aqui, para a gente ficar bem organizadinho, coloque assim, férias integrais. Esse termo férias integrais é quando o empregado já adquiriu o direito. Já trabalhou 12 meses. Nesse caso, ele sempre recebe, qualquer que seja a forma da dispensa. Henrique, ele estava desviando muito dinheiro da empresa. Vai ser dispensado por justa causa? Vai. E vai receber as férias integrais? Vai. Ele já conquistou o direito. Está no patrimônio jurídico do empregado. Agora, a pergunta do colega, férias proporcionais. Anote assim, as férias proporcionais ocorrem quando o empregado ainda não conquistou o direito. Trabalhou apenas alguns meses. Trabalhou 2 meses, 4 meses, e aí ele vai receber proporcional? Sim. 4 meses de férias, 2 meses de férias. Agora, ele recebe as férias proporcionais. Eu, por exemplo, estou aqui na empresa, trabalhei apenas 3 meses, peço demissão. Quando eu peço demissão, eu recebo férias proporcionais? Excelente pergunta. Pessoal, anote aí. Embora não haja previsão na CLT, para o empregado que trabalhou apenas 3 meses, o TST tem posicionamento amplamente majoritário de que o empregado tem direito às férias proporcionais, quando pede demissão. Eu vou colocar 2 súmulas importantíssimas. É a súmula 171 e a súmula 261. Súmula 171 e súmula 261. Repito, quando ele pede demissão, ele tem direito. E quando termina o contrato por prazo determinado? Ele sempre tem direito às férias proporcionais, exceto em uma situação, que foi a pergunta do nosso colega. Se ele é dispensado por justa causa. Na dispensa por justa causa, quando ele comete falta grave, ele perde o direito de férias proporcionais. Vou repetir. Quando o empregado é dispensado com justa causa, ou por justa causa, que são sinônimos, né? Ele perde o direito de férias proporcionais. Trabalhou 3 meses, agrediu alguém na empresa fisicamente, vai perder o direito de férias proporcionais, porque ele é dispensado por justa causa. Certo? Vamos elevar um pouquinho mais o nível em cima da pergunta do colega. Coloca assim, observação, Convenção 132. Convenção 132. Pessoal, essa Convenção 132, ela prevê que o empregado não perde férias proporcionais, né, alguns meses, em nenhuma hipótese. Ele nunca perde, inclusive na dispensa por justa causa. Posicionamento minoritário, poucos autores defendem, tá? Na justa causa, ele perde sim as férias proporcionais. É esse posicionamento que é adotado atualmente. Ele só não perde férias se elas forem integrais, porque ele já adquiriu o direito, está dentro do patrimônio do empregado. Certinho? Pessoal, estamos chegando ao final.
né? Estamos chegando ao final, vou fazer um breve resuminho aqui para a gente encerrar, mas antes disso eu só queria dar uma última observação para os senhores e para as senhoras. Quando que começa a prescrição, quando que inicia o prazo prescricional para pleitear férias? Simplesinho, quando começa? Tem o período aquisitivo, adquirir, depois tem o período concessivo. O empregador não concedeu as férias, aí sim começa o prazo prescricional. Então, se você quiser anotar a última observação, após o período concessivo, inicia-se o prazo prescricional. Certo? Resuminho para a gente encerrar. Resuminho de férias, pessoal. Olha, eu elenquei aqui alguns tópicos para ficar bem organizado na nossa mente. Quando nós falamos em férias, você tem que lembrar que há expressa previsão constitucional. É uma norma de indisponibilidade absoluta, é direito de saúde do trabalhador, tem expressa previsão constitucional. Outra coisa, quando nós falamos em férias, você tem que lembrar dos dois períodos, aquisitivo e período concessivo, certo? Depois, tema importantíssimo, fracionamento. É possível dividir as férias? Nós vimos. E época do pagamento. Você precisa lembrar do prazo de 2 dias. Época do pagamento e outra coisa que você não pode esquecer é venda das férias, que eu falei aqui para ficar didático, abono pecuniário de férias. Pessoal, estamos chegando ao final da aula. Eu queria deixar só um recadinho aqui para os senhores e para as senhoras do seguinte: qualquer dúvida, questão ou sugestão, crítica sobre a aula, mande um e-mail para nós. saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser assistir às aulas estão disponíveis no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. A nossa próxima aula será importantíssima, sobre estagiário. Convido todos vocês, será uma lei que será discutida nos próximos anos. Só um abraço, foi um prazer.